Louvado seja Deus, engrandecido seja o nosso Deus na beleza da sua santidade. Louvado seja Deus. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Palavra de Avivamento.com, a rádio do povo de Deus. Estamos aqui ao vivo, você aí que está ouvindo aí, que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família. Você está aqui na melhor rádio Palavra de Avivamento.com, a rádio do povo de Deus. Vamos agora ler um texto da Palavra de Deus, que fica aqui no livro, louvado seja Deus. Estamos aqui ao vivo, aqui diretamente dos estúdios da Rádio Palavra de Avivamento.com. A mensagem da Palavra de Deus é muito forte no seu coração, é muito tremenda na sua vida. Louvado seja Deus. Você que está acompanhando até esta hora aí, que Deus possa abençoar a sua vida muitíssimo, em nome de Jesus. Vamos ler aqui uma palavra de Deus aqui no livro de João, do livro de 2 escreveu João, capítulo 6, versículo 1. A mensagem muito bem conhecida de todos os irmãos. Você que está aí acessando agora o e-mail desta rádio, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida também da sua família, e que você possa estar sendo ricamente tocado e abençoado por esta palavra. Diz assim, no livro de João, capítulo 6, versículo 1, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 1, diz assim: a multiplicação dos pães. Diz assim: depois disto, partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali e os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde comprarei um pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhe bastaria para que cada um deles tomasse um pouco. Meu amado, meu irmão, querido amigo ouvinte da Palavra de Deus, estamos diante de uma palavra, diante de um relato de milagre, diante de um milagre da parte de Deus na vida de Jesus. Você observa que Jesus, ele não somente saciava a fome espiritual, mas também ele saciava a fome física. E o Senhor estava ali pregando, e juntamente com eles estava ali uma grande multidão, tantas pessoas que vieram para ver Jesus pregar, como também as pessoas que estavam ali para ser curadas, outros para realmente ver se ele era o Filho de Deus. E você observa bem que Jesus estava ali com os discípulos, estava ali com aquela grande multidão. E de repente, meu amado irmão, Jesus sobe num pequeno monte que estava ali por perto, próximo ali, e de repente Jesus pega e chama o seu discípulo, e de repente ele chama Filipe. Ele fala: Filipe, como compraremos pão para alimentar esta grande multidão? E de repente Filipe fala: mestre, ainda que nós tivéssemos 200 denários, e naquela época, quando Filipe fala isso, 200 denários era muito dinheiro, mas nem que se tivesse 200 denários, conseguiria comprar tanta comida, tanto alimento para aquela multidão que estava naquele lugar. Observa bem, e Filipe fala: não daria para comprar pão para poder dar para essa multidão de pessoas. Você está ouvindo, meu querido amigo ouvinte da Palavra de Deus, da Rádio Palavra de Avivamento.com? Você está ouvindo o que Filipe, um dos discípulos, fala para Jesus.
E de repente, Jesus ouvindo Filipe falar aquela palavra, chega André, outro discípulo de Jesus, fala: mestre, existe um rapazinho aí, ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas para que vai dar tudo isso? Porque a Bíblia vai dizer, meu amado irmão, que só de homem tinha 5.000 homens, fora mulheres e também crianças. Observa que não era poucas pessoas, era uma grande multidão para ser alimentado fisicamente pelo Filho de Deus. E de repente Jesus fala: olha, manda o povo se assentar na relva, manda as pessoas, as crianças, as mulheres, os velhos, os novos, se assentar na relva aí, no mato, na grama. E de repente Jesus chama aquele menino e pega os 5 pães e 2 peixinhos, e tendo dado graça, diz a Bíblia, ele levantou para o céu, agradeceu ao Pai por aqueles elementos que estavam ali, e a Bíblia fala que Jesus repassou para o discípulo, e os discípulos passaram e dividiram para a população. Diga-se de passagem, que não eram poucas pessoas, meus amigos ouvintes, não eram poucas pessoas que estavam ali, só de homem a Bíblia relata que era 5.000, fora mulheres e crianças. Observa bem, começaram todos a se alimentar, de maneira que a Bíblia vai dizer que, havendo se alimentado os homens, as mulheres e as crianças, ainda sobraram 12 cestos de pão que restaram. Nós estamos diante de um Deus poderoso. Nós estamos diante de um Deus que ele pega coisa pequena e ele transforma em coisa grande. Nós estamos diante de um Deus que você sabe que ele faz milagre. Mas o mais interessante que me chamou a atenção nesta mensagem, e você aí do outro lado que está ouvindo esta pregação, há de convir comigo, quem deveria acreditar mais, quem deveria crer que o milagre aconteceria, seria justamente o discípulo. Por quê? Porque aonde Jesus estava, o discípulo estava com ele. O discípulo via Jesus curando o cego, o discípulo via Jesus curando o coxo, o discípulo via Jesus dando vista àquele que não enxergava, dando voz àquele que não falava. Enfim, o discípulo viu muito milagre. Mas na hora, Jesus estava testando o discípulo. Ele chama o discípulo e o discípulo sobe para um monte pequeno. E de cima do monte, ele avista a multidão. Ele fala: Filipe, como vamos fazer para comprar pão, para dar esta grande massa? E Filipe fala: Senhor, ainda que nós tivéssemos 200 denários, não conseguirá dar comida para todo mundo. É muita gente. E Jesus identifica que Filipe era discípulo, mas ainda era incrédulo. Não confiava que Deus poderia, ou que Jesus poderia fazer um milagre. De repente vem outro, André. Ele fala: Senhor, tem um menino aí, tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas mestre, para que vai servir isso? Só é 5 pães e 2 peixinhos. Por que não dizer? Talvez André falou: mestre, esse pão, esses peixes é somente para o menino, mas aqui tem mais de 5.000 pessoas. E Jesus fala: assentai o povo na relva. Porque o texto que nós acabamos de ler diz: e Jesus sabia o que ele iria fazer. Preste bem atenção. Jesus sabe o que vai fazer na sua vida. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe justamente o que tu está enfrentando. Você de repente acessou agora o e-mail desta rádio. Alguém te deu o e-mail e você de repente está perguntando para você mesmo: por que eu acessei esta rádio? Por que eu estou ouvindo esta programação? Por que eu estou ouvindo esse pastor, esse pregador? Sabe por quê? Porque Jesus sabe o que ele vai fazer na sua vida. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como chegar até o coração do traficante. Ele sabe como vai chegar até o coração e até a mente da prostituta. Ele sabe como fazer o milagre. O ser humano não pode fazer milagre. O ser humano não tem condição de fazer milagre. Porque se o ser humano tivesse condição de fazer milagre, ele fazia. Ainda
que a gente, como ser humano, coloque a mão sobre a vida de uma pessoa e determina a cura e determina o milagre, sempre a gente tem que falar: receba o milagre em nome do Senhor Jesus. Porque se a gente colocar a mão e falar no nosso nome, nada acontece. O ser humano é limitado, mas Jesus não. Ele entra aonde a quimioterapia não entra. Ele entra aonde a radioterapia não entra. Ele faz aquilo que o remédio não faz. Você está entendendo, meu amigo? Você está entendendo, minha irmã? Ele faz milagre. Jesus sabia do milagre da multiplicação. Ele só fez aquilo para testar o discípulo. E diga-se passagem, quantas pessoas